Muito bom dia a todos, tudo bem? Prazer aí em recebê-los aí aqui na nossa live da KPMG. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, né? Um tema bem recorrente aí nas discussões que temos aí na área de recursos humanos, tá? Que são as atualizações da NR1, principalmente em relação à questão dos riscos psicossociais, tá? A ideia é que a gente trazer um pouco um panorama geral da legislação, e a gente vai colocar todo mundo on board em relação à legislação, o que tem de novidade, alguns posicionamentos do Ministério do Trabalho e também da Previdência, tá? E depois trazer aqui uma parte muito legal, né, que é em relação às boas práticas, né? Acho que está todo mundo em construção, muitos de vocês já devem estar trabalhando sobre esse tema, já devem estar com dúvidas, né? E a gente vai trazer aqui um pouco do bench que a gente tem ouvido dos nossos clientes e também internamente, né? A gente também está trabalhando sobre o tema internamente e apresentar com vocês, ok? Deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Walter Schmidt, sou sócio aqui da área de People Services, tá? E lidero aqui a iniciativa de trabalhista e previdenciário e também em relação às atualizações aqui da NR1. Tá? Eu vou colocar um slide aqui, seguinte, é só um disclaimer interno nosso, tá? Que as informações compartilhadas durante o evento são sigilosas, tá? E todo o material divulgado pela KPMG é de sua propriedade, estando proibido fotografar, gravar, armazenar, reproduzir ou compartilhar todo o conteúdo divulgado no evento, tá? Salvo prévio e expresso consentimento por escrito da KPMG. A gente vai falar um pouco mais sobre a questão de material, tá? Mais para o final dessa live aqui. E outro ponto importante é o seguinte também, e aqui o nosso pessoal aqui está organizando a live mencionou para a gente, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Que vocês queiram colocar aqui durante a apresentação, tem um botão, né, escrito PR ou escrito QP, tá, que vocês podem clicar ali e fazer a pergunta para a gente. Nosso time vai estar aqui selecionando as perguntas, tá? E durante a apresentação a gente já vai questionando aqui os palestrantes. Ok? Bom, nessa live de hoje, a gente vai contar aqui, eu conto aqui, né, com a participação, eu estou igual vocês, tá? Eu tô aqui mais como ouvinte, mas eu vou contar aqui com a participação de 3 palestrantes, né? E aí eu vou pedir que cada um aqui se apresente, começando aqui pela Carolina Paulino, primeiras mulheres, né, Carol? Se quiser se apresentar, falar um pouco de Claro, você e um pouco na tua atuação aqui na área. tá ótimo. Bom dia, Chimido, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Carolina Paulino, sou sócia aqui da KPMG, da área de Forensic, né? A gente tem aqui algumas caixinhas, né, dentro dessa área de Forensic, e uma delas é uma plataforma, né, uma solução de tecnologia que a gente tem que se chama Canal de Denúncias. Aqui dentro da KPMG, a gente tem o nome de KPMG Upright, mas não deixa de ser, né, aqui uma plataforma que a gente utiliza, né, como uma solução tecnológica para receber relatos, né, e situações aqui contra o código de ética, né, da companhia. Então, vários temas, né, de má conduta, má comportamento, incluindo, sem sombra de dúvidas, aqui questões psicossociais, né, de assédio moral, sexual, estresse, enfim, acho que todas essas questões comportamentais, né, dos colaboradores, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Eu estou aqui na KPMG, vou completar aqui 18 anos e sempre atuando aqui nessa frente, né, de compliance, investigações corporativas e essa solução também que a gente já tem há mais de 12 anos aqui na KPMG. Legal, Carol. Passar a bola aqui para o Paulo. Paulo é o gerente sênior aqui que trabalha comigo. Paulo. Tá no mudo, Paulo? Sim, é que na verdade o Walter e eu estamos na mesma sala aqui, aí pode dar um pouco Ah, de tá ótimo. microfonia, né? A gente precisa se coordenar aqui para intercalar os áudios. Mas bom, primeiro queria agradecer a KPMG, né, por abrir esse espaço e também a todos, né, por participarem aqui do nosso webinar, né?
Me apresentando rapidamente, eu sou o Paulo, sou gerente sênior da prática de People Services aqui, mais voltada à consultoria trabalhista e previdenciária, né? De background, eu sou advogado, sou membro aí das comissões, né, de Direito do Trabalho da OAB de Campinas, da Comissão de Advocacia Trabalhista, né, da OAB de São Paulo e também da Comissão de Compliance da OAB de São Paulo, né? E, bom, não tenho nenhuma pretensão aqui de esgotar, né, o assunto, na verdade, a gente sabe, né, que tem muitas pessoas aqui que são da área de segurança do trabalho, né, que às vezes podem até se juntar a nós aqui para palestrar sobre o tema, né? Mas, na verdade, o objetivo de hoje é muito mais conscientização do que, de fato, esgotar, né, aqui a discussão acerca do tema, né? Então, primeiro, obrigado aí a todos, né, por participarem e, bom, esperamos aqui que seja, né, uma discussão aqui bem propositiva e que a gente abra aí bastante perguntas aqui para juntos aí encontrarmos a solução. Legal, Paulo. E por fim, a gente tem aqui também a presença ilustríssima do Luan Rodrigues. Ele é o Chief Vision Officer aqui da Zenbox, né? Ele vai falar um pouco da solução que a Zenbox está trazendo em relação, e que tem muito link aqui com esse tema de riscos psicossociais. Luan, pode se apresentar aí. E eu não sei se a tua câmera está funcionando, Luan. Acho que Mas eu para não mim. estou conseguindo liberar ela aqui. Estava funcionando, Ah, ela tá. Vou eu não verificar com o consigo pessoal liberar aqui. o botão mesmo. Acho que tem alguma coisa travado para eu liberar a câmera no próprio botão. Mas vamos lá, pega um sorriso na voz, pessoal. Aqui quem está falando é o Luan, eu sou um dos fundadores aqui da Zenbox e conduzo aqui a liderança de algo que vocês devem estar vendo no mercado como a gestão do bem-estar e felicidade no trabalho, né? Algumas empresas estão adotando essa estratégia para poder conseguir construir culturas mais saudáveis e produtivas, né? A minha contribuição aqui hoje vai ser de mostrar como que isso encaixa na NR1. A gente tem aqui produtos específicos para fazer esse encaixe, né? Trata-se de um sistema de gestão e que conecta aqui com essa abordagem e principalmente com as questões dos riscos psicossociais, de forma a atuar na cultura para que esses riscos possam devidamente serem identificados, monitorados e devidamente tratados antes que eles possam virar ameaças, né? Imaginem que riscos também são oportunidades, né? E a gente tem aí uma grande oportunidade nessa live aqui de se conectar. Então, contem comigo, espero que vocês tenham me ouvido bem aí. Legal, Lu, a gente já vai ver essa questão da câmera aqui, tá? Mas a gente tá, assim, eu pessoalmente estou muito curioso para entender um pouco mais a solução que vocês estão colocando aqui no mercado. Bom, gente, vamos falar um pouco sobre agenda, tá? De uma forma geral aqui, não vou querer repassar item a item, mas a gente vai trazer aqui inicialmente, né, conforme eu falei, uma base da legislação, das normas, né, atualizações. Dentro desse contexto também tem alguns dados muito interessantes que o Ministério do Trabalho divulgou, né, e dividiu com todas as empresas. Então, a gente quer repassar isso também até para mostrar o quão importante é essa nova atualização da NR1, né? E aí sim a gente vai falar um pouco sobre boas práticas, né? A gente tem um checklist ali de itens, né, que a gente já tem discutido com os nossos clientes, né? Tem muita conexão aqui com o que a Carol e o Luan vão falar também, tá? E assim, a perguntas e respostas a gente colocou aqui no final, mas à medida que vocês forem colocando aqui no PR, né, no botãozinho ali do PR ou do QR, a gente já vai fazendo aqui, já vou direcionando, tá, para o pessoal que for comentando, tá? Então, assim, para começar, eu já vou passar aqui a bola, então, para o Paulo. Vamos colocar, então, todo mundo na mesma página, Paulo? Colocar o que é NR1, por que é importante. A gente vai batendo um papo aqui, né, durante a sua apresentação, pode ser? Vamos lá. Então, de novo, né, só para a gente ficar na mesma página, a ideia não é a gente esgotar o assunto, né, na verdade é trazer todo mundo, né, para a mesma página, no sentido de conscientização e também de principais, né, vamos dizer, principais aspectos voltados, né, à NR1,
e também as mudanças, né? De fato, o que são riscos psicossociais, né? Principalmente aqui sobre um viés trabalhista, né? E também trazer um pouco mais vamos dizer, né? De cor, como o Walter gosta de dizer, dentro da discussão aqui, né? Vamos falar de práticas e outros temas relacionados, né? Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre, de fato, o que é NR1, né? Aí, de novo, né? Como tem pessoas aqui de segurança do trabalho, talvez elas estejam aí no background, né, complementando o que eu falo, né, porque de fato são pessoas aí que têm muito mais, né, tem muito mais ciência, né, são mais doutos aí dentro da temática, né, mas se a gente olhar sobre o viés trabalhista, né, dentro aí vamos dizer, né, dentro do arcabouço, né, legal, atrelado ali à legislação trabalhista, um dos aspectos, né, voltados e que também é previsto dentro da Constituição são os cumprimentos ali de normas relacionadas à segurança dos trabalhadores, né? E aí, dentro, né, dessas normas, foram estabelecidas as normas regulamentadoras, né, que com o passar do tempo elas foram sendo incrementadas, né? Salvo engano, hoje a gente já está com um pouco mais de 30, né? Salvo engano, 38 normas regulamentadoras, então é muita coisa, né, para ser vislumbrada. E dentro dessas 38 normas regulamentadoras, a gente tem a dita, né, NR1. E, eventualmente, né, as pessoas vão conhecer essa NR1 como pode ser a ordem de serviço, pode ser job description, pode ser, eventualmente, né, outra terminologia, né, que é utilizada para, enfim, por empregado, por tipo de função, por grupo homogêneo, né, qual que é o risco ali, né, os agrupadores de riscos, né, que estão atrelados ali a determinada função. Mas, de fato, a NR1 é a norma regulamentadora que não só ela coloca, né, os princípios fundamentais, né, que vão orientar a saúde do trabalho, a segurança do trabalho, mas que também vai nortear todas as demais normas regulamentadoras, né? Então, quando a gente tem a NR1, tem dentro dela, né, tem a questão do gerenciamento de riscos ocupacionais. Tudo isso depois vai desdobrar dentro, né, dos demais, né, aspectos que precisam ser cumpridos, né? Então a gente vai falar, partindo dela, do PGR, vai falar da questão dos cumprimentos lá, né, de exames, né, atrelados, né? Depois a gente vai falar de PCMSO, e também de alguns outros preceitos, né, atrelados a riscos de trabalho, como periculosidade, riscos de acidentes, etc. Então, de fato, a norma regulamentadora 1, ela é a norma que vai te dizer ali mais ou menos como que a empresa deve se comportar a cada uma ali das funções, né, que estão dentro do ambiente, tem também da atividade que é ali exercida, como que elas devem se comportar para cumprimento das normas regulamentadoras, né, e de tudo mais que a própria norma exige que a empresa precisa que seja feita, né, seja na questão de equipamentos de proteção, ou seja na questão até de eventuais, né, equipamentos de ergonômicos que a empresa precisa vislumbrar. Então, tudo isso está dentro da NR1 e, de fato, todas as empresas precisam estar bem ali, né, muito mais as áreas de segurança do trabalho, né, integradas com as áreas de recursos humanos, precisam estar ali bem, né, cientes de tudo que tem de preceitos, né, dentro dessa norma regulamentadora. E por que a gente está falando de norma regulamentadora agora, né, sendo que é um tema que é tão antigo, né? Quer dizer, já tem muitos anos aí a NR1 e não é uma novidade, por assim dizer. O que ocorre é que o Ministério do Trabalho instaurou a portaria 1419, né, lá em 2024, trazendo, né, algumas modificações dentro da NR1. E dentro das modificações, né, trouxe ali não somente a questão dos riscos psicossociais, mas também a intensificação, né, de algumas questões atreladas à NR1. Então, vamos falar de relações de terceiros, vamos falar de questão de critérios ali mais objetivos, né, para a própria, né, mapeamento de riscos. Então, a NR1 ela teve essa modificação em 2024, mas depois veio a portaria por muita força, né, das empresas ali que tinham, né, que implementar essas mudanças, né, com curto prazo de tempo. Veio a portaria 765 que adiou, né, prorrogou para o ano que vem, né, para maio do ano que vem, a implementação dessa nova, né, norma regulamentadora. E por que o Ministério do Trabalho entendeu por bem fazer esses ajustes agora dentro da NR1? Porque acho que vocês acompanharam, né, a matéria que saiu, inclusive, no G1, né, sobre a questão de Ministério da Previdência Social, né, de questão de afastamentos mentais. Só em 2024 foram mais de 470 mil afastamentos por transtornos mentais, sendo esse número, né, 68% maior do que o mesmo período ali em 2014, né? Então, se a gente olhar dentro de 10 anos, a gente teve um incremento aqui de 68% da população de pessoas afastadas, né, por questões atreladas a riscos psicossociais, transtornos mentais como depressão, ansiedade, burnout, né? Então, isso só no ano passado foi de 470 mil, e isso a gente fala, né, que esse dado é só aquilo que foi para a Previdência Social.
sem contar os afastamentos, né, que são inferiores a 15 dias, e que também sejam, né, cuidados das empresas e que eventualmente não chegam, né, à Previdência Social. Então, de fato, a gente sabe que esse número de 470 mil ele é muito maior, lembrando que também, né, tem prestadores de serviços e outras questões atreladas, né. E aqui, Paulo, é uma questão interessante, né? Porque o Ministério do Trabalho divulgou esse dado, quer dizer, são 470 mil afastamentos só no ano de 2024, né? Em 2022, pelo que eu vi aqui, o total desses afastamentos foi de 201 mil, quer dizer, dobrou aí num prazo aí de 2 anos, né? E aí outro dado interessante, acho que também é uma justificativa do Ministério do Trabalho, né, e da Previdência correr um pouco atrás sobre esse tema, é que eles mensuraram quanto, em termos de benefício, né, impactou a Previdência esses 470 mil casos de afastamento. Tem ideia, Paulo, de quanto que é? Te falei, né? Mas enfim, só no ano passado foram 3 bilhões de reais. Quer dizer, a Previdência gastou 3 bilhões de reais para atender esses 470 mil afastamentos. Daí em torno acho que de 2 mil reais para o trabalhador, mais os benefícios, né? Então, essa é uma justificativa, né? O Ministério do Trabalho está correndo atrás também, né? Além, claro, de se preocupar, né, com o bem-estar dos empregados, mas também do impacto que isso está trazendo para a Previdência. Agora, Paulo, quais são as principais áreas? O Ministério do Trabalho também colocou isso, né? Quais são, geralmente, o tipo de negócio que tem mais afastamento? Se puder falar um pouco sobre isso. Não, bacana. Na verdade, isso daí já linka diretamente, né, com o próximo tema, que a gente vai falar de fato o que são os riscos psicossociais, né? E só dando um spoiler aqui do que o Walter comentou, né, de fato, se a gente olhar desses 470 mil afastamentos só do ano passado, olhando, né, de um modo geral, tem até um pouquinho mais para frente isso, mas são praticamente 3 setores, né, que seriam aí os bancos, as empresas aí da área da saúde, né, principalmente os hospitais, e as empresas de teleatendimento, telemarketing. Então, quer dizer, esses 3 setores não só demandaram mais acionamentos a benefícios previdenciários, mas também se tornaram, né, por assim dizer, o foco de fiscalização e também de ações, né, que o Ministério do Trabalho vai começar, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência, né, vai começar a tomar para eventualmente mitigar, né, esses afastamentos de um modo geral. E aí, um tema interessante também, Paulo, é que, por exemplo, né, o Ministério do Trabalho pontuou muito em relação ao setor bancário, né? No setor bancário, os afastamentos decorrentes de transtornos mentais, né, desses riscos psicossociais, em 2012 representava aí cerca de 9%, né? Em 2024, né, ele representou aí um total de 20% aí do total dos afastamentos, né? Então mostra realmente uma preocupação aí interessante. Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre fiscalização, né, Paulo? E a gente vai voltar um pouco sobre esse tema aqui de quais empresas, quais negócios, né, vão ser foco aí para a fiscalização do Ministério do Trabalho. Mas bora lá. Não, bacana, né? E de fato, assim, né? Se a gente puder colocar em termos gerais o que são os riscos psicossociais, né, a gente vai ver que esses fatores eles estão atrelados muito a questões mentais que desdobram, né, dentro das condições de trabalho, né? Então, questões mentais, por assim dizer, o que a gente pode ter de riscos aqui associados, né? A gente pode pensar no estresse, na questão de sobrecarga de trabalho, jornadas excessivas, os assédios, né, tanto moral quanto sexual, conflitos interpessoais, pressão de carga mental, né, vamos dizer, ali questão de intensificação no cumprimento de metas, coisas nesse sentido. Todos esses, né, são riscos psicossociais e que não somente, né, geram ali um desconforto ao empregado, mas que também desdobram, né, em eventuais consequências ali, né, agravamentos ou lesões mentais, né, vamos dizer, as condições desses empregados, né. Então, o que a gente vê de fato é que é um tipo de risco que não havia sido mapeado anteriormente, né, por nenhuma norma regulamentadora, né? Então a gente vai falar de riscos sempre, né? Quando a gente fala dos riscos, vai falar de riscos de acidente, riscos de salubridade, né? Fatores químicos, físicos, biológicos, vai falar também de questões de periculosidade, de ergonomia, etc.
mas não tinha, de fato, um risco psicossocial ali dentro das normas regulamentadoras, né? Então, vem, de fato, não só a intensificar a questão de fiscalização, a também, né, a questões que a empresa precisa cumprir, mas também de modo a criar um novo tipo de risco, né? E aí, desse modo, né, as empresas começam também a olhar com isso com mais zelo, né? Porque hoje está ainda muito no campo da subjetividade e ainda assim, né, por mais que seja subjetivo, tem demandado aí em custos, né? A gente viu da Previdência, mas também das empresas, né, que eventualmente ficam ali com empregados, né, afastados por 15 dias, 5 dias, e eventualmente, né, quando também tem um retorno ao trabalho, também não conseguem desempenhar, ou eventualmente acabam, né, até sendo desligados porque não conseguem se recondicionar, né, dentro da jornada de trabalho, né? Então, são fatores aí que são subjetivos, mas que a gente vê já muito hoje, né, dentro do campo objetivo, psicossocial, e também no impacto financeiro, né, dessas condições. Então, de fato, é muito importante que as empresas elas tenham isso bem mapeado, né? E a título de exemplo, tá? Isso daqui está dentro do guia de fatores de riscos psicossociais do próprio Ministério do Trabalho, mas tem alguns tipos de perigos aqui, fatores de risco, né? Então, assédio, má gestão, baixa clareza, baixas recompensas, né? Baixo controle, justiça organizacional. São alguns tipos aqui de riscos, né, que o próprio Ministério do Trabalho listou como e que vão precisar, né, serem mapeados dentro da NR1 e que, de fato, como a gente pode ver, né, tem possíveis consequências, né? Lesões aqui que geram aí transtornos mentais, fadiga, e de fato, né, tratam-se aqui de problemas que as empresas vão começar aí a ter repercussões negativas dentro das relações de trabalho, né? Então, faz todo sentido aqui que as empresas consigam, né, mapear isso a partir da implementação da nova norma regulamentadora, né? E a gente falou muito sobre os fatores de riscos psicossociais, mas a NR1 ela também trouxe outras disposições, né? E aí aqui a gente colocou uma comparação, né, das 5 principais, né, alterações, e isso, né, comparando a disposição atual com a nova, né, que ainda que tenha sido para esse ano, né, em maio desse ano, agora foi prorrogada, né, para maio do ano que vem. Mas a gente tem aqui a primeira, né, que é a que mais está aí na cabeça das pessoas, a abrangência dos riscos psicossociais. Antes não, agora tem esse novo tipo de risco. O segundo, né, o detalhamento da avaliação de riscos, né, que agora, de fato, tem critérios mais, né, específicos, né, para que isso seja, né, caracterizado, e também ali a questão de critérios de gradação e de decisão também, que vão precisar serem adotadas dentro do PGR, né, para mapeamento dos riscos de fato. Em terceiro, a frequência de revisão, né? Isso daqui pode ser um benefício, né? Lembrando que hoje, né, o programa precisa ser revisto a cada 2 anos, e algumas empresas, né, a partir da nova regulamentação, se tiverem a certificação específica, vão poder revisitar o programa a cada 3 anos, o que é um ganho, né, nesse sentido. Mas óbvio, né, não é por isso que eu vou deixar de revisitar o meu programa. Não. Toda vez que eu tenho uma atualização no risco, eu preciso revisitar. A validade ali é mais para o laudo em si, mas toda vez que eu tiver um novo risco ou que eu tiver alteração de um risco, eu preciso revisitar o meu programa. Então, não é por causa dessa extensão da validade do programa que eu vou deixar isso na gaveta e vou daqui a 3 anos olhar. Não. Sempre que tiver um novo risco ou uma nova condição de trabalho, eu preciso revisitar o meu programa de gerenciamento de risco. Quarto item seria a questão do escopo, né, de detalhamento do inventário, né, do PGR, que isso agora, né, foi mais intensificado também, e agora inclusive vai ter uma atualização, né, de 20 anos dentro dos critérios, né, de avaliação, inclusive da tomada de decisão. E por fim, o que a gente conversou bastante, né, até a gente estava conversando com o Luan sobre, né, anteriormente, até na questão de serviços com terceiros, né, que hoje a gente pode olhar que eventualmente está só dentro da responsabilidade do contratante, né, a questão do cumprimento das normas, e a partir da nova disposição, isso também vai estender o escopo de avaliação do risco também a empregados terceirizados e a prestadores de serviço, né? O que também vai possibilitar que as empresas também consigam vislumbrar dentro das suas dependências, né? Lembrando que dentro do direito do trabalho existe ainda, né, a responsabilidade subsidiária, caso o empregador, né, da empresa interposta não cumpra com as obrigações atreladas, que essa empresa ela venha cumprir, né, com as eventuais exigências contratuais dessa empresa interposta. Então, isso vai intensificar a relação de trabalho e também, digamos assim, fazer com que as empresas melhorem os controles, né, que hoje já existem para fins de direito do trabalho muito mais voltado a pagamento, né, concessão de benefícios, mas também agora, né, a questão de cumprimento de normas regulamentadoras. Então, de fato, isso daqui vem de modo a ser também uma defesa da empresa em um eventual litígio de que ela tinha ali fiscalizado pelas condições de trabalho aí de terceiros.
E aí aqui só um quadro, né, de exigências que foram prorrogadas, mas aqui, né, é grifado, né, não canceladas, então não é porque de fato existe essa prorrogação que as empresas vão deixar, né, de cumprir com esses termos, né, e de fato, né, talvez sempre está no campo, né, de será que vai acontecer, será que não, como é em grande parte, né, das legislações correlatas ali, né, eventualmente o governo acaba trazendo uma simplificação ou eventualmente até acaba cancelando, né, por conta dos fatores ali atrelados à implementação, mas de fato não, né? Pelo que a gente vê de evolução histórica, não só na questão de afastamentos, mas também da melhoria, né, das disposições legais, né, atreladas aos trabalhadores, a ideia é que isso seja implementado e não vai ter uma nova prorrogação, né? Então, em 26 de maio, todas as empresas vão precisar ter ali todas essas disposições cumpridas, né? Então, de fato, é importante que todo mundo tenha isso bem em linha com relação ao novo prazo. E aqui é um tema importante, né, Paulo? Porque parece que foi prorrogado, né, para maio de 2026, né, precisamente no dia 26 de maio de 2026, mas isso não, na verdade, assim, não significa que a gente precisa começar a trabalhar sobre o tema em maio de 2026, né? Até mesmo porque a gente vai falar um pouco sobre as boas práticas, né? E a gente até vai falar um pouco sobre o que a gente tem visto em termos de prazo para implementação, né? De todos os passos ali que a gente vai falar. Então, acho que a ideia do governo foi estender um pouco, né? Esse prazo aí até maio de 2026, estender um ano, mais ou menos, para que as empresas possam realmente implementar seus planos de ação, né? Seus comitês, suas análises ali, e ter durante esse passo também, durante esse prazo, né, o Ministério do Trabalho para ajudar, né, no processo, porque conforme tudo é novo para todo mundo, né? Acho que a gente não tem ainda assim, uma ideia, né, fixa do que é esse caminho aqui que a gente tem que seguir, né? Acho que está todo mundo aprendendo, inclusive o próprio Ministério do Trabalho. Então acho que eles deixaram as portas abertas, né? E é super interessante que a gente também possa acessar aí o Ministério do Trabalho. Vamos lá, Paulo. Acho que a gente vai falar um pouco sobre fiscalização agora, né? Só antes de adentrar no tema de fiscalização, também é importante que a gente fale sobre a questão de acidentes de trabalho, por quê, né? Lembrando, né, que hoje, quando a gente tem um acidente de trabalho, né, só para vocês entenderem questões estatísticas, tá? Como o Walter comentou, né, no ano de 2022, só casos aí de adoecimentos, né, relacionados a questões de episódios depressivos, estresse grave ou transtornos de adaptação, eles representaram 3,78%, né, de todos os afastamentos previdenciários. E se a gente somar isso, né, a questões de estresse grave, transtornos e também outros transtornos mentais, né, como, vamos dizer, depressão, etc., isso totaliza 8,35% de todos os adoecimentos ocupacionais. Ou seja, se a gente somar tudo isso, fica em segunda posição, atrás apenas de dorsalgia, né, que é uma dor comum da região lombar e que as empresas acabam tendo, né, muita questão atrelada, muito mais voltada à questão de ergonomia, né? Então, já dá para ver a representatividade disso dentro dos acidentes de trabalho. E sempre cumpre destacar que o acidente de trabalho, ele não é uma relação que fica a cargo totalmente da Previdência, né? Então, quando a gente tem um acidente de trabalho, não só a gente precisa lembrar da questão da comunicação, que fica a cargo das empresas, né, fazer essa comunicação tempestiva e, de fato, se não comunicar, existe um risco atrelado até a questão de multa, né, relacionada aí ao não cumprimento da legislação, mas que também, né, uma vez que a gente tenha a extensão, né, de novas patologias, né, relacionadas à doença de trabalho, como o próprio burnout, né, que desde 2023 virou uma doença de trabalho, as empresas também precisam visualizar quais são essas doenças e também relacionar, né, isso de um modo a intensificar o programa de saúde do trabalhador em quais doenças que ela precisa reportar um acidente de trabalho, né, e qual que é o desdobramento do acidente de trabalho. Vamos lembrar, né, as empresas precisam não somente, né, recolher o fundo de garantia, ter também um acréscimo, né, dentro do fator previdenciário né, no ano seguinte, né, ao cálculo, mas também tem a questão de estabilidade de emprego, né, que as empresas acabam não vislumbrando isso, né? Que sempre após o retorno de acidente de trabalho,
eventualmente, né, alguma convenção coletiva ela pode prever uma questão mais benéfica, mas a estabilidade de emprego é de pelo menos 1 ano após o retorno, né, do acidente de trabalho. Então, de fato, isso acaba agravando ainda mais o cenário da empresa, né? E também é um ponto importante dizer aqui, né, que aí o pessoal da segurança do trabalho vai gostar, né, que é a questão das siglas, né? A gente tem que lembrar sempre do NTEP, né, que o NTEP é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, e lembrar que dentro do decreto 3048 a gente já tem algumas doenças que não só são caracterizadas como doenças de trabalho, mas também que são atreladas ali à atividade da empresa, né? Então, lembrando, se a empresa tiver uma KNAI específica dentro, né, do rol que o próprio anexo 2 ele estabelece, a empresa vai ter automaticamente esse tipo de benefício previdenciário concedido como acidente de trabalho, ainda que não esteja atrelado ao trabalho de fato, né? Então, vamos dizer, por exemplo, né, a dorsalgia, se eventualmente a empresa é uma atividade de transportes e está lá, né, dentro do rol do próprio decreto, que é uma atividade atrelada, que é um risco atrelado a essa atividade, né, o CID da doença está atrelado a essa KNAI, a empresa, mesmo que não tenha sido relacionado ao trabalho, vamos dizer, o empregado jogou bola nas férias e ali teve, né, algum tipo de acometimento ali de uma lesão, se ele entregar um CID desse, a Previdência vai ser automaticamente concedido o benefício B91, né, que seria ali atrelado a acidente de trabalho, e aí todos os reflexos disso, né, como fundo de garantia, estabilidade de emprego e também o acréscimo do FAP, serão ali atribuídos às empresas, né? Então, dentro disso também a empresa precisa ter muito mapeada a questão de acidentes e também de doenças relacionadas ao trabalho, né? E aí, para a gente atualizar, né, só para vocês entenderem, uma matéria aqui, né, do próprio Ministério do Trabalho, da Saúde, na verdade, né, que após 24 anos atualizou, né, o quadro de doenças do trabalho, né, incluindo mais 165 patologias, e essas 165 patologias representam quase 3 milhões de doenças, né, dos últimos 15 anos, e também a questão aqui da síndrome de esgotamento, né, do burnout, que também tem um CID específico para isso, né? Então, é só importante a empresa ter isso em mente e também mapear, juntamente com o Ministério, com a equipe de SESNT, Saúde do Trabalhador, como que funciona, né, essa questão de doenças do trabalho e o que é preciso ser feito, né, para isso, para que isso não ocorra e também para eventuais mitigações, né, de casos aí após um eventual acontecimento pontual. E aí agora eu vou entrar na parte de fiscalização, que o Walter gosta, porque aí é quando as empresas eventualmente sentem no bolso, né? Então, eventualmente pode, né, gerar aí um tipo de apoio, né, para os times relacionados, né, tanto para RH quanto o SESMIT, para aí, de fato, né, intensificar o trabalho relacionado às normas regulamentadoras, né? Eu acho que assim, antes de falar um pouco de como o Ministério do Trabalho está entendendo sobre a questão de fiscalização, né, Paula, é importante a gente comentar o impacto financeiro, né, pela não observância da NR1, né, principalmente isso em relação a essa questão dos grupos, dos riscos psicossociais, tá? Aqui a gente listou aqui, em termos de impacto financeiro, o que pode acontecer, né? Imagina que o Ministério do Trabalho foi até a sua empresa, né, e verificou que você não fez nada, né, que você realmente não observou as normas, não se preparou, não preparou nenhum diagnóstico. Então, a gente coloca aqui, né, alguns impactos. Então, o primeiro seria a questão das multas, né, aplicáveis aí por parte do Ministério do Trabalho pela não observância em relação, são multas administrativas, né, pela não observância da NR1, né, que aí, assim, pela última portaria, a multa varia ali mais ou menos de R$ 1.500 a R$ 4.500, né, não é um valor tão representativo assim, né? Mas, tirando essa questão, né, dessa multa administrativa, que realmente não, acho que no âmbito trabalhista não é alto, né? Tirando algumas exceções ali principalmente relacionada a cotas, né? A gente entende aqui realmente como um fator importante do seguinte: primeiro é a questão do incremento aí do fator acidentário de prevenção, né? O Paulo pontuou bem que esses riscos psicossociais, eles passam a ser tratados como doença do trabalho, né? E uma vez como doença do trabalho, né, ele se afasta, né, para a Previdência aí, impactando, né, esses afastamentos no cálculo do índice
do FAP, né? E lembrando o seguinte, o FAP ele vai impactar todo o estabelecimento, né? Ele não impacta só um indivíduo ali que se afastou, né? Uma vez que você tem um incremento desse FAP, e a gente vai ter uma live para falar especificamente sobre esse tema aqui de FAP mais para frente, todo estabelecimento, né, acaba tendo aí uma majoração da alíquota da contribuição previdenciária como um todo, né? E aí, por fim, um incremento aí no custo da folha de pagamento. Então, esse é um tema muito importante, né, que a gente tem que trabalhar bem, né, para se evitar realmente esse incremento do FAP. Agora, em relação aos demais, né, Paulo, em termos de ações judiciais, a gente está falando aqui basicamente de reclamatórias, né, de eventualmente um empregado, né, que tenha esses riscos psicossociais, né, identificados durante o período que ele trabalhou, ingressar com uma ação judicial, né, ingressar com uma reclamatória, né, aí pleiteando alguma indenização, algum dano moral. Então, isso é algo também que é importante a gente colocar, né, na conta aqui. E o outro, e aí eu vou pedir a ajuda do Paulo, que é em relação à responsabilidade civil e criminal. Isso, a responsabilidade civil, só entrando um pouco nas ações judiciais, né, também tem que lembrar que podem chegar ações judiciais pedindo a conversão do benefício previdenciário, né? Então, vamos lembrar, ainda que a Previdência tenha concedido no passado esses benefícios, o empregado pode pleitear a conversão e aí pedir, né, tanto o recolhimento do fundo de garantia e também da estabilidade provisória, né, de emprego que não foi concedida, né, eventualmente. Isso também é possível, né, dentro da Justiça do Trabalho de ser pleiteado. E aí, adentrando, né, na questão de responsabilidade civil e criminal, a gente já viu casos que um eventual descumprimento de normas regulamentadoras, eventualmente até o próprio CFO da empresa, o CEO, acabam respondendo criminalmente pela não, né, pela não verificação ali da empresa, né, no sentido de normas regulamentadoras que prezam não somente pela segurança do trabalho, mas também de um modo coletivo, né, e isso eventualmente desdobra, né, dentro de uma ação civil pública. E isso daí se a gente fala de custos pequenos, né, dentro das normas regulamentadoras, essa parte aqui a gente não tem nem como mensurar, né, porque de fato não somente é uma multa discricionária, mas também eventualmente pode caber uma responsabilidade civil aqui que eventualmente até inviabilizaria o negócio, né, pode fechar as portas e eventualmente ensejar aqui até uma apreensão de bens para cumprimento, né, das sanções que são interpostas, né? Então, de fato, isso daqui talvez, ainda que seja um pequeno, né, uma pequena parcela de casos que acabam desdobrando para esse caminho, a gente sabe que existe dentro da justiça do direito, né, de todo rito aí processual, esse tipo de previsão, então não vamos esperar que a gente seja o caso, né? Na verdade, vamos nos preparar que os custos são menores, muito inferiores, na verdade, a uma eventual sanção civil ou criminal, né, que pode de fato ser aplicado e que já houve aí casos anteriores em que as empresas recepcionaram esse tipo de autuação, né? Então, é bem importante que as empresas façam todo o arcabouço necessário nesse sentido. E aí agora, né, entrando na questão de fiscalização. Bom, aqui é o seguinte, acho que aqui é uma mensagem rápida, né? O que a gente tem ouvido do Ministério do Trabalho, basicamente, né? É que a fiscalização vai ocorrer basicamente de duas formas. Uma em relação a um planejamento próprio da fiscalização, né, do Ministério do Trabalho. A gente mencionou aí alguns setores, né, que têm realmente um problema maior em relação a afastamentos, né, decorrentes dos riscos psicossociais, que aí, novamente, a gente está falando de instituições financeiras, call centers e a área de saúde. Então, é muito provável que a fiscalização por parte do Ministério do Trabalho inicie por esses setores, mas também, né, um ponto colocado pelo Ministério do Trabalho é que eles vão verificar também denúncias feitas pelos trabalhadores. Hoje existe um canal próprio, né, dentro do Ministério do Trabalho, que qualquer trabalhador pode acessar, que pode ser feita uma denúncia, né, em relação à empresa. É muito provável, então, que as empresas o Ministério do Trabalho vai
considerar também eventuais denúncias aí feitas pelos trabalhadores, ok? Tem algum outro ponto em relação a isso, Paulo? Acho que a gente podia, na próxima página, talvez a gente já vá começar a falar um pouco sobre boas práticas aqui. Deixa eu ver se tem alguma questão em relação a perguntas. Pode falar, Paulo. Não, só queria retomar um ponto dentro da fiscalização, né, gente, que, assim, de fato, que a gente talvez esteja, né, ali muito congelado, né, dentro de um paradigma, né, no passado, né, de que as fiscalizações, elas atendiam em loco, né, e que, eventualmente, elas tinham, né, o programa de autuação muito mais engessado, por assim dizer, né, digamos assim, que eventualmente elas demandavam tempo e também davam, né, certa adaptação das empresas para cumprimento das disposições. Hoje é um processo eletrônico, né? Então todas as informações já são prestadas por meio do e-social. Lembrando, né, que aí o RH presta as informações atreladas à folha, né, e de afastamentos também, muito concomitantemente com a área de segurança do trabalho. E também, né, os próprios sistemas, né, digitalizados já colocam ali da Previdência Social eventuais afastamentos, né? E lembrando, né, se está toda uma informação que hoje o SPED, né, ele permite o cruzamento de dados por parte da Receita, por parte dos ministérios, e que também, né, já não só possibilita esse cruzamento, mas também uma verificação do cenário completo, né, lembrando que hoje tem um evento específico, né, para informações de saúde e segurança do trabalho, que vai estar lá, né, dentro do evento S2240, que fala sobre as atividades, né, dos empregados de fato. Isso não só permite que o processo de fiscalização seja mais rápido, mas que também ele seja mais preciso e que também ele já chegue, né, eventualmente, por mais de que eles tenham a primazia, né, de colocar um prazo de adaptação às empresas, já chegam eventualmente com a autuação, né? Então, é bem importante que as empresas elas se preparem para a fiscalização, não só como era no passado, atendendo ao pedido da fiscalização. Não, hoje é muito mais um trabalho proativo, porque, eventualmente, né, se o fiscal chegar na empresa municiado de todos esses dados, dificilmente a empresa vai poder alegar que foram erros de informações prestadas e pedir mais prazo ou pedir um ajustamento das informações, né? Então, quando a gente fala de fiscalização hoje, é um processo eletrônico, rápido e que já tem, né, muito mais confiabilidade ali dos dados que são apresentados, né? Então, só um ponto adicional aqui e lembrando, né, para fatores psicossociais, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho já está fiscalizando desde 2022, ou seja, não é um processo novo, já tem aí 3 anos, né, de maturação, e a ideia é que a partir da nova, né, norma regulamentadora, né, da nova disposição, na verdade, da NR1, ele intensifique a fiscalização a partir dos novos preceitos legais, né, e que aí vão permitir também serem mais enérgicos em relação a eventuais desdobramentos. Legal, Paulo. Eu vou só repassar aqui talvez algumas dúvidas que foram colocadas aqui pelo pessoal aqui no chat. E aí talvez um ponto aqui que talvez seja legal você comentar, Paulo, em relação à questão como as empresas podem controlar os afastamentos que podem ser considerados como doença ocupacional. Existe uma relação de CID que indica doença ocupacional ou acidente do trabalho? Então, perfeito, né? Isso é uma pergunta muito boa, na verdade, porque talvez hoje as empresas elas estejam no limbo, né, de caracterizar quais doenças são ali relacionadas ao trabalho, né? Eventualmente, eu tenho dúvida, né, sobre quais foram essas novas, né, 165 doenças que o Ministério da Saúde, na verdade, incrementou, né, dentro do rol como doenças do trabalho, né, e também até do nexo técnico epidemiológico previdenciário, né, quais são. Isso tudo você precisa ter muito bem mapeado a partir de 2 dispositivos, né, que são lá o anexo 2 do decreto 3048 e também do rol ali de doenças relacionadas ao trabalho do próprio Ministério da Saúde, né? Então, de fato, toda vez que a empresa recepcionar um atestado médico e vislumbrar que ali, né, por mais que não seja exigido por lei, né, até por conta de discricionariedade ali do caso do paciente, qual que é, né, o tipo de doença atrelada, a empresa tem que lembrar que uma vez entregue a Previdência isso, a Previdência sim vai exigir o CID, né, da doença, e a empresa recepcionando a decisão do benefício previdenciário, ela vai ter ali até 30 dias para vislumbrar isso e impugnar na Justiça da Previdência no sentido de se é uma doença atrelada, né, ao trabalho ou não. Então, primeiro, a empresa precisa
verificar, né, esses dois dispositivos para avaliar quais são as doenças atreladas tanto ao do trabalho quanto ao negócio, e depois disso, né, também acompanhar bem de perto os benefícios previdenciários para, se de fato teve algum tipo de concessão que foi convertida dentro de um benefício B91, de um acidente de trabalho, vislumbrar se não está relacionado ao trabalho e aí impugnar de modo a pedir a conversão para um benefício de auxílio doença, né? E aí não repercutir nos demais custos atrelados a esse tipo de afastamento. Legal, Paulo. Outra pergunta aqui. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso em boas práticas, né? Mas o Vinícius perguntou aqui como medir e gerir riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Se quiser dar um spoiler aí pra gente. Não, é legal. Eu escutei uma vez que essa mesma pergunta, a pessoa falou, me conta vocês como é que eu faço, né? Porque, de fato, se a gente olhar pela disposição, não é muito claro, né, a forma de fazer isso. Lembrando que hoje, né, o SESMIT ele é composto de engenheiros, médicos, enfermeiros, né, e técnicos ali de saúde do trabalho, mas não tem psicólogos, né, ou psiquiatras dentro, né, do rol ali do SESMIT, né? Então, é de fato algo que a gente espera, né, que também seja ali modulado por parte do Ministério do Trabalho, né, a forma de fazer, né, a avaliação desses riscos psicossociais, mas o que as empresas podem fazer de modo, de pronto já, né, é avaliar consultorias que já estão atuando nesse sentido e que já conseguem fazer os levantamentos dos riscos, né, muito em linha com o próprio manual, né, de riscos psicossociais que o próprio Ministério do Trabalho implementou, né, na verdade, e nesse sentido também já começar a incluir esses riscos, né, que por mais que não seja exigido no momento, mas já fazer um trabalho proativo, né, anterior até a vigência da lei, de incluí-los dentro, né, do seu programa de gerenciamento de riscos, né. Então, de fato, a forma de medição, ela ainda vai ser modulada, mas a gente vê que já tem empresas que estão fazendo esse tipo de trabalho, né, muito mais voltadas ali à questão de psicologia, psiquiatria, e também, né, aí a gestão, aí vai ser sempre conforme o que eu comentei inicialmente, né, o programa de risco, ele não é um programa que vai deixar de ter uma atualização pontual, né? Na verdade, que vai ser só atualizado de forma periódica, mas na verdade ele é atualizado sempre que há uma atualização no risco atrelado ao trabalho. Então, se teve alguma nova condição, a empresa precisa fazer uma nova medição e essa medição incluir dentro do programa de risco, ainda que ele esteja dentro da validade. Legal, Paulo. E outra, acho que eu só vou colocar mais uma pergunta aqui, antes de a gente começar aqui com as boas práticas, aí eu vou chamar a Carol e o Luan. Uma pergunta aqui do Maurício Plinta. Maurício, legal aí que você está na live, obrigado pela participação. Esse inventário que vocês mencionaram seria relacionado às eventuais ocorrências e todas as medidas que a empresa tomou durante eventual denúncia de assédio. É importante que as empresas tenham um repositório disso, correto? Não, aí eu acho que até já vai linkar muito, né, com o tema que a Carol vai trazer, né, para a gente conversar sobre boas práticas, né, mas de fato o inventário de riscos, né, vamos lembrar, né, o que a nova norma regulamentadora ela diz? Ela diz que esses riscos vão ter que serem arquivados por 20 anos, ou seja, a empresa vai ter que ter mapeado aí 20 anos de riscos e sempre verificar, né, as atualizações atreladas a ele dentro, né, do seu programa de gerenciamento de riscos, né, então de fato é muito importante e também os critérios, né, para um mapeamento desse risco, eles também são critérios objetivos agora, não são mais subjetivos como era outrora. Então, vai ser de fato intensificada a forma de medição, a forma também, né, tem que ser mais clara, né, dentro do programa de gerenciamento, e o arquivamento, ele vai ter que ter esse arquivamento aí, como eu disse, né, que eventualmente ele até esbarra dentro do período ali de salvaguarda de informações, né, então é bem importante isso, né, e lembrando, né, que a questão de assédio, ela foi intensificada pelo programa, né, de emprega, pela lei, né, que criou o programa de Emprega Mais Mulheres e que criou, né, dentro das disposições, né, da NR5, né, de CIPA, a questão da Comissão de Prevenção de Riscos e de Assédio também, né, então, de fato, trouxe nessa nova disposição e também gerou ali a obrigatoriedade à criação de um canal de denúncias, né, e, de fato, também as ações atreladas a esse canal de denúncias, que não somente, né, elas precisam ser garantir ali, né, a segurança do empregado, né, que faz essa denúncia, que levanta, mas também das ações que as empresas precisam tomar em relação a essas eventuais denúncias, né, que são ali levantadas, né? Então, de fato, a gente vê que a partir desse novo momento dentro, né, da legislação trabalhista,
a gente vai ter que ter programas muito mais intensificados dentro, né, da questão de inventário de riscos e também do programa de assédio, na verdade, de prevenção ao assédio, né? Legal, Paulo. A gente tem outras perguntas aqui, mas eu vou deixar mais para o final, e aí a gente já começa aqui com a questão das boas práticas, né? Aí eu vou pedir aqui vou colocar aqui a Carol, aqui com a gente, e o Luan também. Perfeito, Luan. Agora eu vi que você está com a câmera ligada. E acabei chamando aqui tem dois Luans aqui, desculpa. Tem dois links aqui, mas legal, Luan. Agora a gente consegue te ver. Bom, falando de boas práticas, o que a gente tem visto no mercado são algumas iniciativas, né, específicas, né? Na verdade, assim, são muitas iniciativas, né? Mas a gente tentou consolidar aqui em 7 grandes passos, né? Para que realmente a gente tenha aí uma implementação tranquila, né, frente ao prazo que a gente tem de maio de 2026, né, e que cumpra aí com todo o compliance, tá? Eu vou falar rapidamente aqui e a gente vai abordar cada um dos temas aqui depois tanto com a Carol, com o Luan e com o Paulo também. Então, primeiro seria o levantamento de indicadores, né, com dados concretos, tá? O que a gente está falando aqui? Bom, para você ver se iniciar um projeto desse, você precisa ver se realmente tem esse problema ou não. Tá? Então, a gente coloca isso como um passo inicial. O segundo seria o mapeamento dos fatores de risco psicossocial. Terceiro, envolvimento coletivo e a criação aí de um comitê de riscos psicossociais. Quarto, revisão dos canais de denúncia e apoio. Tá? Quinto, aí é um passo realmente mandatório, né? Não tem como fugir. Você vai necessariamente ter que atualizar a documentação obrigatória. Então, a gente está falando aqui de PGR, PCMSO e outros documentos aí relacionados à segurança e saúde do trabalhador. Nono, capacitação de líderes e equipes, né? Basicamente, a gente está falando de treinamento. E aí, o 10º, né, são as ações de promoção de saúde mental e bem-estar. A gente tem um checklist, né, com um plano de ação para cada um desses, com um prazo ali para cada um desses temas, tá? Então, ao final aqui eu vou falar mais ou menos como que vocês podem pedir esse checklist aqui para a gente. Mas vamos lá, vamos começar então, e aí eu vou pedir ajuda aqui talvez do Paulo e do Luan, em relação à questão do diagnóstico inicial, né, desculpa, a construção, né, de indicadores com dados concretos. O que eu entendo aqui, né, gente, é basicamente a gente levantar dados, né, ver realmente tirar uma foto hoje da empresa para realmente verificar em que pé estamos, né, em relação a esse risco psicossocial, tá? Do nosso lado aqui, né, Paulo, é mais fácil, né, que a gente tem muito dos dados que a gente precisa, né, que seriam o quê? Índice de absenteísmo, turnover, excesso de jornada, né, por setor. Isso tudo a gente vê no nosso dia a dia. E como a gente vê isso? Com base nos dados do social, né? A gente tem toda a informação ali detalhada, né? Então, para as empresas que são as grandes empresas, acho que a partir de 2018 e médias empresas a partir de 2019, a gente consegue fazer esse levantamento, né? Por estabelecimento, é mais simples, né? Agora, em relação ao índice de satisfação, aí sim começa um problema que a gente não tem isso, né, pautado no social, ainda não, né? Quem sabe um dia a gente vai ter aí esse índice também. Mas aí, para falar sobre esse tema, talvez eu vou pedir ajuda aqui do Luan, porque você é o especialista aqui, né, sobre esse tema. A gente queria entender um pouco sobre isso, tá? E como você tem trabalhado aí nas empresas aí para se levantar esse indicador importante. Ô, Walter, que aula aí esse processo todo, né? Espero que todo mundo esteja
vivenciando um êxtase igual estou vivenciando aqui, de entender que os encaixes estratégicos estão acontecendo e que existem empresas sérias para apoiar outras empresas sérias que querem resolver esse problema, né? Eu acho que é um problema, né? Se a gente está falando aí de um aumento de quase 70%, né, em 2024, nós não estamos falando mais de um incidente, né? É um problema já, né? É um problema. E tudo isso é uma questão, a abordagem, né? As empresas vão construir suas estratégias, né? E como o próprio Ministério do Trabalho, ele não tem como função definir, né, qual a estratégia que a empresa vai adotar para poder gerenciar as suas questões, tanto legais quanto as do seu próprio negócio mesmo. E é aqui que entra, né? Os dados, os indicadores, quando a gente fala de indicador, a gente tem os indicadores que são reativos. Então, absenteísmo, rotatividade e demais indicadores de impacto, né, que geraram esse impacto, eles são indicadores que vão registrar o que já aconteceu. Só que para aquilo acontecer, existe uma jornada. Existe um impacto cultural, existe um impacto no negócio que ele surgiu muito antes desse processo acontecer, e gerir, por exemplo, um afastamento é algo de uma complexidade incomensurável, porque uma pessoa, depois que ela afasta, além dela de ter tido a chateação e a problemática do afastar, ela tem o período que ela fica desconectada do trabalho e depois o período que ela precisa se conectar de novo no trabalho. Então, se a gente for tentar colocar isso na ponta do lápis, vai dando medo, né, no empresário de modo geral. E a proposta aqui, estratégica que a Zenbox traz, que está conectada com esses 7 passos, e também está conectado com a NR1, do ponto de vista de atualização do GRO, né, colocando um sistema de gestão propriamente dito, com validade de 3 anos, para poder conseguir usar isso como estratégia, né, dentro da abordagem que uma empresa pode adotar, ela pode adotar, seguir uma estrutura para atender as questões mais essenciais, como o PGR e o próprio PCMSO, mas ela também pode trabalhar de forma proativa, adotar uma norma voluntária, que poderia ser a ISO 45001 mais a ISO 45003, que são as normas que dão subsídio, inclusive, para o Ministério do Trabalho e para nós, que trabalhamos com gestão, para poder definir, né, padrões de gerenciamento, ou uma abordagem como a que nós da Zenbox trazemos dentro de uma plataforma super simples de ser aplicada, que é a abordagem de uma norma super recente, que é a norma portuguesa de sistemas de gestão do bem-estar e felicidade no trabalho, que também se adequa nessa questão de implementação de sistemas de gestão como uma resposta para gerenciar os ambientes de trabalho, e tanto nas questões de saúde e segurança no trabalho. E a métrica que a gente adotou aqui, que foi a base científica que a gente adotou, foi de entender quais são as causas do presenteísmo. Então, a gente criou uma métrica, que é o Índice de Bem-Estar e Felicidade no Trabalho, que está sendo adotado por algumas empresas pioneiras no mercado, por exemplo, a Chili Beans, que é uma das empresas que tem diretorias de felicidade, e também o Nanai, a gente tem Sistema S, Prefeitura, enfim, temos vários segmentos diferentes, de trabalhar de uma forma proativa, com um indicador que é o próprio presenteísmo. Se vocês acompanharem ao longo dos últimos 10 anos, vocês vão ver que as empresas vêm cada vez mais investindo em bem-estar dentro do ambiente de trabalho. Elas já entenderam que isso é uma estratégia de negócio. Só que elas não estão sendo bem-sucedidas, dados os dados do próprio Ministério do Trabalho do ano passado. Se elas estivessem sendo bem-sucedidas, né? Se as estratégias estivessem sendo bem-sucedidas, a gente não teria os problemas que nós estamos tendo, né? É uma constatação. E isso acontece justamente porque as culturas organizacionais não estão conseguindo sanar a causa raiz, que é o próprio presenteísmo. Então, por mais que as empresas invistam em bem-estar, conseguem de forma paliativa tratar as questões de rotatividade, de forma paliativa abordar alguma coisa de absenteísmo,
A causa raiz está nos comportamentos do dia a dia, que é a cultura da empresa. E nós temos um outro problema que é muito, muito interessante de ser resolvido agora e as empresas adotarem esse processo para resolutivo agora, que é definitivamente integrar a cultura organizacional à saúde e segurança no trabalho. Esses dois elementos não se conversam dentro das organizações. Todo líder de gestão de pessoas ele tem um grande desafio de fazer a área de departamento pessoal, que normalmente está gerenciando ali as questões do e-social e essas questões, com a área de desenvolvimento humano mesmo. Isso é um desafio. Às vezes eu tenho a sensação de que essas áreas elas têm até medo uma da outra, porque uma quer olhar muito para a questão humana mesmo e a outra quer olhar para os dados do e-social e das questões legais. E ali eles ficam ali naquele processo. Um é o chato e o outro é o que quer só resolver os problemas humanos ali dentro dessa estrutura. A NR1 nos traz a oportunidade de consolidar esse modelo, né? A gente entender que isso é uma jornada única, onde nós temos seres humanos que, para produzir melhor, não mais, produzir melhor, precisam de condições melhores, né? E a gente traz essas ferramentas. Então, a gente tem um indicador que foi com todo o rigor científico, que está devidamente registrado, enfim, dentro desse cenário, uma escala que a gente chama de escala de sustentabilidade humana, que mede o risco, então diz, está crítico, está em risco, está razoável, está bom, está excelente, e permite às empresas trabalharem de forma proativa, né? Elas conseguirem identificar as causas daquilo que vai gerar afastamento para que não tenha afastamento. Qual que é o motivo que pode gerar rotatividade? Esse é um ponto. Mas o que eu gostei muito de um processo que foi frisado ali pelo Paulo, que foi legal, é que, assim, por que a estratégia de gerir o bem-estar e a felicidade no trabalho, né? Por que as empresas estão adotando isso, né? Por que uma Chili Beans tem um aumento de 33% no EBITDA de um ano para outro com estratégia dessa, né? Tipo, é um negócio curioso, né? Como que a Heineken, por exemplo, com uma estratégia dessa, sai de 10º mercado global para 1º mercado global aqui no Brasil, né? Diante de todos os cenários. Então, existe um vetor de negócio aí. E isso acontece porque quando a gente antecede isso, a gente consegue resolver uma outra questão que está também na NR1, que é a demanda, a baixa demanda também gera problema. Então, não é só sobre colocar demanda demais. Quando um ser humano não se sente desafiado, ele também gera riscos psicossociais. Então, se eu tiver um ambiente que não está adequado ao ser humano, nós temos um problema. E quando a gente fala de ser humano, todo ser humano na face da Terra, de qualquer cultura, em qualquer ponto do planeta, quer ser feliz, né? Não existe, né? Eu não conheci, né? A gente pesquisa isso há muito tempo, eu não achei em nenhum lugar, em nenhuma palestra com milhares de pessoas ou na sociedade medindo, a gente perguntar se a pessoa quer ser feliz, ela fala, não, não achei. Eu não achei. Se alguém tiver esse menino, apresente, mas é um processo muito interessante. Então, pontos aqui conectados com 7 passos. A gente acredita que precisa ser feito uma identificação com indicadores proativos, então que ele consiga visualizar esse cenário, cruzar com os indicadores reativos para se definir uma estratégia propriamente dita. Então, presenteísmo cruzado com absenteísmo, rotatividade, baixa produtividade. Essa é a matemática aí do cenário. Isso se desdobra num sistema de monitoramento que a gente disponibiliza, que é mensal. Então, tem um instrumento gostoso que a liderança curte usar, porque nós estamos falando de bem-estar e felicidade no trabalho, né? Uma estrutura que foi desenhada para isso, para que você possa monitorar e tratar de forma preventiva, né? Que eu acho que é o sonho aí do Ministério do Trabalho, né? Que isso não dê entrada no social, né? Ninguém não quer nenhum acidente de trabalho lá, né? Esse é o processo, né? Muito psicossocial. A gente até falou, né? Acho que o valor ano passado foi de 3,2 bilhões, né? Em termos de gastos com a Previdência em relação a esse tema. Então, naturalmente, é um valor bem representativo. Luan, deixa eu só fazer uma questão aqui. Essa questão do índice de satisfação, índice de felicidade do empregado, eu vejo assim, ele está muito ligado, né, em relação à questão da NR1, porque você tem temas específicos ali, né, de estresse, de
jornada excessiva, e também tem questões relacionadas à liderança, né? Essa questão de liderança tóxica e tal. Com base no que você vê, né, geralmente, existe talvez uma área ali mais crítica, né, que as empresas tenham que trabalhar em cima, pensando em satisfação do trabalho. A gente já falou de setores, né? Então, banco, saúde e call centers ali estão um pouco, né, mais no radar, né? Mas falando, por exemplo, em áreas, né? Será que é uma área comercial, uma área administrativa ou uma área operacional? Ela tem alguma diferença, por exemplo, quando você calcula esse índice de satisfação e felicidade do empregado? Walter, é muito interessante você trazer essa questão, porque quando a gente olha as culturas organizacionais, os dados que nós temos, que são globais e até vindos da própria sociedade, eles não representam uma amostra representativa da cultura de cada empresa. O que significa isso? Quando a gente coloca lá e a gente mede, né, roda lá o indicador dentro de uma cultura organizacional, ela é muito, muito específica. Ela vai depender do cenário mercadológico, vai depender de como que está o momento daquela organização, mas mais que isso, depende de como as pessoas se tratam dentro daquele negócio. Então, está muito mais conectado com a natureza daquela cultura do que com áreas especificamente. Mas o que a gente consegue ver trazendo recortes assim, mais ou menos alinhado ao que ao sentimento que o empresário e as áreas de gestão de pessoas têm, né? Se aquela empresa ela está no mercado, ela está vendendo, ela está se posicionando, duas coisas podem estar acontecendo, normalmente estão acontecendo. As áreas comerciais estão muito bem. Então, quando a gente olha lá o indicador, as áreas comerciais estão com o índice de bem-estar e felicidade organizacional super equalizados. Costumam ser áreas que têm uma resiliência já desenvolvida, então eles têm mais facilidade com as questões psicossociais, porque a resiliência é um pouco da natureza da área comercial, né? Você toma muito não, então se você não consegue gerenciar não, normalmente você não entra nessa área. E as empresas investem muito, porque as empresas sabem que se não vender, não tem jogo, né? Então, acaba que é uma área muito, muito bem atendida. Dificilmente você tem uma área comercial que tem um índice de bem-estar e felicidade no trabalho abalado. Muito difícil. Quando você vai para os desdobramentos imediatos dessas áreas e as áreas mais criativas, por exemplo, as áreas de desenvolvimento de produto, as áreas que estão atuando ali para questões mais criativas, essas áreas costumam estar mais abaladas. Por vários motivos, porque você está tendo um monte de mudança no portfólio de produto da empresa para se adaptar ao cenário brasileiro, você tem muitas mudanças que esse mesmo comercial está gerando dentro desse organismo. Então, ó, isso aqui não vai dar para vender agora, ou então isso daqui não vai poder se movimentar. E as áreas que pegam essa sobrecarga da adaptação rápida que o comercial tem que fazer, e que a alta liderança dá autonomia para o comercial pautar, porque ele precisa fazer girar, essas áreas que atendem esse desenvolvimento de produto, marketing, as áreas que dão suporte para fazer esses produtos irem para mercado e essa estrutura girar, são as áreas que a gente está vendo que tem mais sofrimento dentro das culturas organizacionais. Então, a gente vê que o marketing está sofrendo bastante dentro das organizações de setores diferentes, assim, desde o varejo, hotelaria, enfim, estão sofrendo. Isso é o que a gente vê de comum. Então, o comercial está bem subsidiado e está trabalhando nesse oxigênio, e ele já tem algumas habilidades que facilitam para ele liderar o gerenciamento emocional e as questões psicossociais. É da natureza deles, então, tem alguma questão ali que é do DNA de quem trabalha naquela área. E as áreas que estão atendendo para poder dar essa resposta para o business, tipo marketing, as áreas de desenvolvimento de produto, as áreas que estão dando suporte criativo para que as coisas aconteçam, essas áreas costumam estar bem machucadas. Tipo, bem que eu digo bem mesmo, assim, gerando um impacto que todas as organizações que a gente está rodando hoje estão olhando com bastante sensibilidade para esses setores, assim. Legal, Luan. Muito Mas focado será que eu talvez posso na pressão, complementar né? um pouco? Claro, Carol.
Pode sim. Ah, legal. Ontem, né, a gente estava fazendo um bate-papo super legal aqui com o Luan, e eu acho que é muito assim, como a gente também trabalha, né, com muitas questões de apuração, né, de investigação, a gente sempre fala, né, que primeiro que muito ligado aí com questões que vocês falaram, até de multas, né, e fiscalizações, a gente sempre fala que no âmbito da investigação é muito mais barato e faz muito mais sentido você prevenir do que investigar, né? Porque investigar é sempre muito mais caro, né? Envolve muitas pessoas, pessoas geralmente mais sêniores, envolve advogados de defesa e tudo mais. Então, prevenir é sempre muito mais barato, mas nem sempre as pessoas olham, né, com esse valor todo que tem a prevenção. E eu acho super interessante, né, essa questão das áreas que acabam tendo um risco, né, de exposição maior. E ao mesmo tempo, ontem na conversa aqui com o Luan, a gente sempre falou que assim essas má condutas, né, qualquer situação relacionada à conduta humana, a gente está falando de pessoas. E pessoas é muito difícil você controlar, né? Então, pode ser que sim, eu acho super interessante a gente ter uma visão das áreas que têm mais exposição, mas a gente sempre tem que pensar que a gente está falando de pessoas, né? A gente pode ter áreas, às vezes, operacionais, de compras, financeiro, que não necessariamente a atuação dela, ali a atribuição, ela tem uma carga de pressão muito alta, como realmente o comercial tem uma pressão muito alta, né, baseado ali em metas. Inclusive, esse é um gatilho, né, para as pessoas terem má condutas e até cometerem outros atos irregulares. Mas mesmo as áreas que eventualmente a gente não tem uma pressão muito grande, a gente sempre tem que lembrar que são pessoas que estão trabalhando, né? E pessoas que pode ter ali uma desavença, um relacionamento muito ruim com o seu superior, porque são pessoas completamente diferentes, e você pode ter questões externas também, né? Questões, às vezes, pessoais, né? Que a pessoa está passando ali e faça com que ela, dentro do ambiente de trabalho, ela trate as pessoas de maneira totalmente ríspida e desrespeitosa. Então, eu só queria complementar isso, né? Que eu acho que é sempre a gente precisa ter um direcionador, uns indicadores, né? Óbvio, senão a gente vai sair atuando em todas as áreas e muitas companhias aqui com milhares de funcionários, mas é sempre importante a gente só pensar que a gente está falando de pessoas, né? E pessoas têm os seus comportamentos individuais e a gente tem que lembrar que, assim, muitas vezes cada um vai ter ali a sua necessidade e o seu momento também. Só queria contribuir com isso. Legal, Carol. É muito Ficou bem legal. claro. Pode falar, Luan. Walter, só colocando um ponto que é bem legal em cima desse que a Carol trouxe, que é o seguinte: quando a gente olha para um ambiente, né, e a gente quer construir uma cultura que produza melhores resultados, né? Tipo, basicamente uma cultura você fomenta comportamentos que você quer que sejam construídos e restringe aqueles que você não quer que sejam construídos, né? É aí que está a grande questão. Entra novamente nos 7 passos que o Walter trouxe, que é a questão do desenvolvimento de pessoas, né? Desenvolvimento de lideranças. Então, quando a gente visualiza, a gente analisa quais são os principais motivos de saída de uma organização, em média, 70% das vezes é a liderança que está fomentando o motivo de saída. E por que isso acontece? Porque é a liderança que está perto daquela pessoa. Não é uma questão que o líder o problema é o líder. Não, o problema é a forma como a gente está construindo comportamentos no mundo que a gente vive hoje, diante dos desafios que nós temos hoje, que são outros desafios. Então, o que a gente precisa observar é que os indicadores, as escalas, as estruturas, as estratégias vão dar suporte para a gente educar de forma mais efetiva as pessoas, para que as pessoas possam gerenciar esses elementos dentro de um cenário super complexo. E quando a gente olha para analisar o bem-estar e a felicidade no trabalho, a gente olha para uma estrutura muito, muito interessante, que é a seguinte: quanto mais uma pessoa está feliz, em um estado de consciência de bem-estar ou de felicidade, menor é o impacto que ela gera na problemática, na geração de problemas, enfim. Uma pessoa feliz, ela não põe o dedo no olho de ninguém, ela não chuta a canela de ninguém, ela não comete problemas no trânsito, ela não pensa em lesar a empresa, ela não pensa nisso.
e tem um fundamento fisiológico para isso. Quando o ambiente é adequado, aquela pessoa não distribui químicas no seu organismo que fazem com que ela pense, inclusive, em causar um crime, por exemplo, ou gerar até mesmo um suborno, ou o que for. Então, trabalhar esses efeitos, trabalhar essas estruturas, dão suporte para que a gente possa gerenciar os riscos de forma mais inteligente. Porque isso se conecta com qualquer ser humano. É um processo que nos conecta como espécie. Então, é como se a gente trouxesse um indicador base de ser humano totalmente horizontal. Então, ele é muito útil nessa estrutura. E por que isso é interessante? Que quando a gente consegue classificar, consegue entender essas estruturas e construir esses comportamentos, a gente passa a ter o outro lado do ser humano, que é um lado que a gente não está utilizando muito bem, que é o lado do florescer. Um ser humano em estado de potência gera resultados que nem nada nesse planeta Extraordinários, né? consegue superar. Tipo, nada, nada. Então, às vezes, a gente está ali, exigindo demais, mas não deu condição para que essa pessoa tenha disponibilidade para conseguir fazer aquilo. Então, é um processo fisiológico. Se eu tiver pessoas que estão em estado de presenteísmo, elas processam do lado do cérebro que só consegue ver luta e fuga. Então, ela não consegue fisiologicamente criar. E isso, na era do conhecimento que nós estamos hoje, e em alguns tipos de negócio, é checkmate. Tipo, não é nem E processo. aqui, né, Luan, eu já te passo para você falar, Carol, só para poder fechar essa questão do primeiro passo. Você já viu que a gente está no primeiro passo, já tem muita coisa para a gente falar, né? Realmente é uma jornada realmente bem interessante. Mas uma das coisas que eu acho que a Carol falou e é interessante, eu já fui lá e cutuquei, pô, tem uma área específica ali, né, que tem um maior risco, vamos dizer assim, tem mais um índice de satisfação ao trabalho menor, né, do que a outra, realmente a gente não tem como mensurar, né, porque vai depender muito das pessoas. E tem muito dessa questão do feeling, né, para a gente tentar sempre evitar o feeling, né, falar assim, eu acho que, sei lá, a área de RH é uma área problemática, né, sem você ver os dados, né. Então, por isso que a gente fala que é importante sempre você trabalhar com os dados concretos, os indicadores concretos. E além dessas coisas, dos dados que a gente tem já registrados, tanto na folha de pagamento como na social, tem também esses índices que a gente pode construir durante essa jornada. Carol, deixa eu fazer o seguinte, eu vou falar um pouco rapidamente dos seguintes passos aqui, a gente já está fechando aqui a live, tá? Só para a gente poder cumprir. O segundo passo, basicamente, a gente fala da questão do mapeamento. Então, uma vez que eu tenho esses indicadores aqui, de absenteísmo, excesso de jornada, liderança tóxica, questões de conflitos, né, interpessoais ali, eu começo a ter um mapeamento, né, dos fatores de risco psicossociais. Então, eu começo a entender onde está o meu problema, né? Não é ter aquele feeling, pô, minha área tal está com problema, mas sim trabalhar com esses dados. Né? E uma vez você tendo esse mapeamento, você sim consegue fazer uma construção ali. Pô, eu vou trabalhar, vou colocar mais energia em determinados passos. Tá? E aí, continuando aqui, né, com essa questão do mapeamento, tem muito a ver a questão, por exemplo, de a criação de um comitê de riscos psicossociais. A gente já vê empresas que já criaram, tá? Que busca ali, né, junto com o médico do trabalho, com RH e outras áreas também, de ter um comitê já pensando aqui no trabalho em cima desse diagnóstico que é feito, tá? Então a gente tem esses primeiros passos. Primeiro, a construção dos indicadores, o segundo, o mapeamento com base nos indicadores, e o terceiro, a criação de um comitê específico para trabalhar em cima desse mapeamento que foi feito. E aí, um tema que a gente coloca, que é importantíssimo também, é a questão da revisão dos canais de denúncia e apoio. E aí, Carol, aqui é contigo. Eu acho que você queria falar um pouco sobre o tema anterior, mas eu já te passo aí para falar um pouco sobre essa questão do canal de denúncias. Tá. Não, tá ótimo, Chimido. O que eu ia só fazer aqui um paralelo é que esse tema, né, que o Luan estava comentando,
tem uma total relação com. Depois a gente pode até compartilhar, acho que a pesquisa com vocês, o perfil do canal de denúncias, até mesmo falando um pouco sobre o triângulo da fraude, porque os comportamentos que as pessoas têm, seja uma má conduta, ou até mesmo quando a gente fala de fraude, que sai um pouco do escopo, mas não deixa de ser uma má conduta, ele precisa realmente ter esses pilares, né, que está muito ligado com o que o Luan falou, que é uma pressão, né, então ele pode ter uma pressão interna, né, no ambiente de trabalho, ou até mesmo uma pressão social ou uma pressão pessoal, né, algo que esteja acontecendo na casa dele, que faça com que ele tenha essa ação dentro da companhia, da organização. Ele tem uma motivação, né, e a motivação muitas vezes pode ser porque estou me sentindo injustiçado, porque eu acho que eu mereço, eu deveria ter essa posição e eu acabo tendo ali comportamentos totalmente inadequados. E tem a oportunidade, né? A oportunidade, muitas vezes, ela pode estar mais atrelada ali a uma questão de desvio, mas é só para a gente pensar que esse paralelo, né, do o que faz eu me sentir feliz e muitas vezes o que faz eu ter uma motivação para cometer situações, né, comportamentais não adequadas, está muito ligado, né? O triângulo da fraude é um triângulo da fraude, mas de novo, né? A fraude para mim não deixa de ser uma má conduta. Então eu acho muito legal quando a gente faz esse paralelo. E trazendo aqui para a questão, né, de canais de reportes, e aí de novo eu faço um comparativo do quanto é muito mais, muito menos custoso, né, você prevenir, você investir em mecanismos de prevenção, do que depois, obviamente, você vai ter que investigar, mas você pode muito menos ter um custo aí quando você trabalha nessa prevenção, é quando você tem realmente canais de comunicação, como canal de denúncia, para você registrar esse tipo de irregularidade, você dá essa transparência, né, para os seus colaboradores, de que, olha, existe um canal aqui para você registrar qualquer incidente, né, trazendo aqui o psicossocial, que você não se sinta confortável de falar com uma pessoa. Eu acho que o canal de denúncias, ele nunca pode substituir também o fato de que, olha, se eu quiser falar com RH, com compliance, com jurídico, esse canal de comunicação sempre tem que estar aberto, né? Eu acho que deveria ter esse canal de confiança para se fazer isso, mas não tira o mérito de que o canal de denúncias, por ele ser anônimo, por ele ser independente, os colaboradores sabem que eles têm um canal ali, que eles podem fazer esse tipo de reporte, e ele precisa realmente ter ali, né, inclusive um comitê de compliance, ética, enfim, um comitê por trás que vai trazer toda a seriedade dele. Então, é um canal que ele traz muito valor, né, para a organização, porque ele traz ali, ele registra ali, você consegue, inclusive, trabalhar nesses indicadores, né, porque ele vai trazer qualquer situação que tenha sido registrada dentro dessas categorias, né, categoria de assédio, todas as categorias aí que se enquadram na NR1, então você consegue ter esses indicadores do que está acontecendo, então o que aconteceu de denúncia nos últimos 12 meses, qual foi a localização que aconteceu, inclusive qual foi a área que aconteceu, e aí é legal que você consegue ter até esse paralelo, né, de realmente ver se na minha organização, onde eu estou tendo mais incidentes nesse sentido. Então, a plataforma, ela te dá essa possibilidade de você ter ali todos os indicadores atrelados aí ao que foi registrado. E é uma boa, assim, o canal ele já foi uma boa prática, né? A gente hoje fala que deixou um pouco de ser uma boa prática, porque acho que hoje tem N regulamentações que trazem, né, uma obrigatoriedade de se ter um canal de denúncias, e assim como também vocês comentaram no começo, né, acho que a própria Lei Emprega Mais Mulheres trouxe muito essa questão, né, porque é um dos itens obrigatórios você ter um canal de denúncia para se fazer o reporte de qualquer incidente relacionado a assédio e fazer os treinamentos, né, e tudo mais. Então, eu acho que é para fechar o ciclo, né, tem todo um trabalho de conhecimento, de conceito, de educação, de treinamento, de identificação da origem, e quando você tem uma ferramenta que vai te trazer essa transparência, né, e as pessoas saberem que elas podem reportar, que é independente, que é anônimo, né, inclusive se ela não quiser se identificar, e você pode depois, além de você ter que atuar nisso, né, obviamente você pode trabalhar nas ações, na origem de onde isso veio. E só um último ponto para fechar, porque eu sei que já estamos atrasados. A gente já tem identificado, pessoal, muitas situações em que, se a pessoa, o colaborador, não confia no canal de denúncias da organização, ele acaba indo exatamente onde vocês falaram, né? Ele vai no Ministério Público do Trabalho, ele vai no sindicato, ele vai fazer essa denúncia lá, mesmo ainda estando trabalhando na organização, e depois a companhia vai ser questionada do porquê que foi feito esse registro dessa denúncia no órgão externo,
E se for identificado, né, que foi feita uma denúncia ali no canal de denúncias, isso não foi tratado com a devida seriedade, isso vai ter uma exposição ainda maior. Então, só para, acho que para fechar, né, realmente é um canal que ele traz muito valor para a companhia, né, para vocês terem tudo registrado e atuar em cima disso, né, obviamente, toda denúncia precisa ser investigada, e traz muita transparência aqui para uma cultura ética, né, para dentro da organização. Legal, Carol. Você quer falar, Paulo? É só um ponto importante, né, Carol, é que hoje você, na NR1, já tem a obrigatoriedade e a criação de um canal de denúncia se a empresa é obrigatória a constituir CIPA, né? Então, Sim. não é mais uma boa prática, mas sim uma Uhum. exigência legal. Então, se a empresa precisa constituir CIPA, ela tem que ter um canal de denúncias. E aí a gente atinge aqui 99% das organizações, né? Com certeza. Não, é legal. Eu geralmente falo, né, Carol, que a gente não pode colocar soluções cosméticas, assim, né? Que é só para a gente falar que tem algo ali, né? A gente realmente tem que colocar algo que funcione. Deixa eu só fechar aqui, né? Eu sei que a gente está passando aqui um pouco do tempo e tem algumas perguntas legais aqui também que eu queria dividir com vocês. É, bom, a gente falou do passo 4, que é a questão de revisitar o canal de denúncias. Carol colocou aqui brilhantemente, né? A gente tem o passo 5, que aí sim é mandatório, né? É regulação isso. A gente vai ter que atualizar, né, a documentação decorrente de segurança hoje do trabalhador, né? Então as PGRs, PCMSOs, pautado no mapeamento que a gente fez, tá? Além disso, né, em termos de boas práticas, e o que a gente tem visto é a questão de capacitação de líderes e equipes, né, realmente realizar um treinamento em relação a esse processo, a essa jornada, e aí sim, né, enfim, a gente coloca o processo em prática, que aí seriam as ações de promoção de saúde mental, né, que aí a gente tem diversas iniciativas, aqui a gente tem questão de flexibilização de horário, tem a questão de política de home office, tem a questão de colocar um benefício de um psicólogo disponível para atendimento. Então, a gente acaba colocando essas iniciativas, claro, depois de a gente fazer todo o mapeamento e construção. Legal? Eu acho que só para fechar aqui um ponto, né? Essa lista, né, de boas práticas a gente vai disponibilizar, né, em um checklist, tá? Quem tiver interesse em receber, né, é só entrar em contato com a gente aqui, pode ser tanto eu, o Paulo, a Carol, o Luan, tá? A gente tem aqui o link aqui do nosso contato, só entrar em contato, falar assim, tem interesse em receber esse checklist, a gente encaminha para vocês. É um checklist que basicamente a gente detalha todos esses 7 passos, né? A gente detalha quais são geralmente as áreas envolvidas para a implementação desses 7 passos e uma média aí de período de implementação de cada um desses passos, tá? Então a gente disponibiliza isso para vocês também. Passar para outra página aqui, Paulo. Eu acho que antes de passar para o Q&A, se puder passar mais uma página para frente, queria falar com vocês sobre... a gente tem uma iniciativa de webinars, de lives aqui da nossa área, né, de People Services, tá? Aqui do lado esquerdo a gente tem a agenda para os próximos meses, né? Então a gente vai falar cada mês aqui de um tema específico que impacta aí a área de recursos humanos, tá? E você pode acompanhar, né, tanto a atualização dessas lives como o material também, né? Todo o material que a gente está aqui, inclusive a live gravada, a gente vai disponibilizar. Vocês podem acessar a nossa página aqui, tá nesse QR Code, tá? Você pode ir lá tanto baixar o material que vai estar lá postado e também, caso você queira ver o vídeo novamente ou passar isso na tua empresa, vocês podem verificar também nesse QR Code. Legal? Bom, vou passar aqui algumas perguntas rapidinhas. Bom, acho que, Luan, o primeiro é em relação à questão a Aline Braz aqui comentou sobre o número da ISOs. Acho que você chegou a comentar, né, sobre o número das ISOs, ela só quer confirmar qual que é o número aqui.
As ISOs são a 45001, a 45003, que é a de saúde e segurança ocupacional, que é a 45001, a 45003 é de gestão de práticas de gestão de riscos psicossociais, né, ali específico, e a 4590 é uma norma portuguesa específica desse segmento. Portugal saiu na frente, a gente trouxe para o Brasil e já construiu um esquema de avaliação da conformidade para essa norma aqui no Brasil, já integrado com o NR1 e afins. E já estamos debatendo também a construção da ISO, a gente está trabalhando nela também. Mas é NP 4590. NP 4590. Eu coloco aqui no chat, Luan, e a gente publica aqui para o pessoal ver. Outra pergunta aqui é em relação à questão, por exemplo, se eu faço a admissão de um colaborador que já tem problemas aqui, né, doenças mentais, por exemplo, e que não foi comunicado à empresa, né? Como que a gente pode tratar esse tema, se isso é verificado no exame admissional ou não? Paulo, você quer falar um pouco sobre isso? Não, nesse caso aqui é bacana, né, gente? Porque de fato agora começa a entrar um pouco mais a questão de maneiras para prevenir ou eventualmente de avaliar, né, esses tipos de riscos, né? Como é que eu faço para mapear se ele existe, se o determinado empregado ele entra na empresa já com essa condição ou predisposição, né, independente da minha atividade. E isso, né, o que a gente espera é que também o Ministério do Trabalho ele coloque, né, alguns critérios ali objetivos para a questão da avaliação, mas que as empresas também, né, já comecem a fazer o mapeamento dos seus laudos, avaliando também as questões de riscos ali, o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, se eventualmente a empresa fez um mapeamento lá no seu PGR, dizendo que essa atividade aqui ela tem uma predisposição a ter um eventual tipo de esgotamento mental por conta de pressão psicológica, isso, se a empresa mapear corretamente, ela vai conseguir também colocar dentro dos seus programas de saúde do trabalhador. Então, ela eventualmente vai colocar dentro do PCMSO já quais são os tipos de testes que precisam ser feitos para que ela consiga mapear, pelo menos, né, ali dentro, né, do exame, né, de saúde ocupacional, qual que é, né, a questão, se há, né, uma predisposição ou se há também já o fator existente, né? Porque uma vez também que é um fator existente, o empregado não vai poder alegar que ele adquiriu essa eventual, né, doença, né? Lembrando, isso não pode ser um fator ali determinante para não contratação do empregado, até pode ser atuado como um critério de natureza discriminatória, mas eventualmente a empresa pode se defender em relação a um eventual, né, pleito ali de um acidente, de um afastamento por acidente de trabalho, né, ou por uma doença ocupacional. Então, a ideia é que conforme os PGRs forem construídos, mapeando esses riscos de psicossociais, a empresa também comece a colocar nos seus programas de saúde também os fatores ali determinantes, né, de avaliação para ela conseguir mitigar ou avaliar se o empregado já possui ou não, né, eventual ali doença que está atrelada à atividade. Legal. E por fim, tem uma pergunta aqui da Flávia Moraes, que eu acho que fecha bem aqui o debate hoje aqui, a nossa live. Assim, posso concluir então que a empresa deve fomentar comportamentos alinhados à cultura da empresa e ao bem-estar das pessoas? Acho que é isso, né, Luan e Carol? Com certeza, com certeza. É uma boa estratégia, né? Desde que a cultura seja uma boa cultura também, né? Sim, também, verdade. Legal, gente. Queria agradecer novamente a participação de todos aqui. Luan e Carol, muito obrigado aí pela participação, tá? Eu acho que a gente vai ainda conversar muito sobre esse tema aqui nos próximos meses, nas próximas semanas. Acho que no final a gente tem aqui outro QR Code, é muito QR Code hoje em dia, hein, Paulo? Que é avaliar a nossa live de hoje, tá? A gente disponibiliza aqui para vocês. Caso vocês queiram colocar um tema que seja interessante, né, direcionada para a parte de RH, vocês podem colocar aqui também na nossa avaliação. Legal? Obrigado novamente, obrigado, Paulo, pela apresentação. Desejo uma ótima semana para todos aí e até a próxima live.